Se você assiste animes, se você é fã de animes, se você é otaku ou seja lá como você queira se denominar, com certeza em algum momento da sua vida você já ouviu alguém falando assim: na minha época que era bom, anime hoje em dia é muito ruim. Na minha época que era bom de verdade. Pois é, não é muito difícil de achar gente pensando dessa maneira, não. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque já não sou mais um jovem mancebo, sou cria dos anos 80, peguei aquele boom dos animes na Rede Manchete. A gente sabe que animes no Brasil já eram exibidos antes, né? De maneira muito tímida, assim, algumas coisas muito específicas. Mas a coisa começou toda ali com a Rede Manchete a ficar bem mais popular. Depois a Band também começou a exibir animes. Globo e SBT colocaram animes dentro da grade de programação ali dos seus programas infantis, né, que passavam de manhã. Peguei também aquele início dos eventos de anime no Brasil, há 15, 20 anos atrás ainda, quando a gente ia nos eventos para comprar fita VHS legendada por fansub, cara. Quem é dessa época vai lembrar disso. A gente comprava as fitas VHS para assistir ali em casa com os amigos, enfim, que era uma maneira da gente ter acesso a coisas que, abertamente você não encontrava. Então muita gente conheceu Evangelion, Berserker, enfim, animes aí, Sailor Moon, né? Animes dessa época, através dessa maneira. E aí eu fiquei pensando nisso e joguei em um grupo aqui onde eu faço parte essa questão, né? Galera, vocês acham que tem muita diferença, né, entre os animes de antigamente com os animes de hoje em dia e tal? E eu recebi algumas respostas aqui interessantes, né, para dizer o mínimo. E aí eu separei algumas dessas respostas para debater aqui com vocês, né? Eu vou falar o que a galera disse por lá no grupo e vou comentando aqui. Além disso, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uma proposta para vocês, para levantar uma questão aqui no final do vídeo. Vou precisar da ajuda de vocês, beleza? Vamos lá, vamos ler aqui alguns comentários, algumas respostas que eu separei. Começando aqui com uma que é muito boa, falando sobre a história, né, o conteúdo das histórias dos animes de hoje em dia. O problema dos animes de hoje é que não tem história, é muita luta, todo mundo usando poder e só isso. Antigamente a gente via a história dos animes do início ao fim, como Dragon Ball, que passa por toda a história da família do Goku. Olha, eu acho interessante esse tipo de resposta, porque a pessoa pega um exemplo muito específico, né? Você pega algo muito fora da curva. Imaginem o mercado de animes, que é gigante, e aí você pega, por exemplo, Dragon Ball como exemplo, que é um ponto fora da curva, gente. Dragon Ball é um fenômeno mundial, tá aí há muitos anos, né? Abriu muitas portas. Então, assim, já é complicado quando você pega animes assim que são, sabe, muito diferentes, que são muito únicos, para usar de exemplo, porque existem muitos outros por aí. Eu tenho certeza que existem muitos animes por aí, né, que tem histórias profundas, que tem histórias até longas. Mas se a gente pensar também o formato de anime hoje em dia, salvo algumas exceções, né, não é mais essa pegada de você fazer um anime, uma série com 500 episódios, né? A gente acabou há pouco tempo aí Naruto, né? Agora ele já tá no Boruto, que é o filho dele. Dragon Ball já tá no Dragon Ball Super. Enfim, então, sabe, são pontos muito específicos. Não dá pra você usar muito, né, um anime como Dragon Ball para fazer esse tipo de comparação. E outra coisa, para um anime ser bom, pelo menos na minha opinião, ele não tem que ser necessariamente longo, gente. Sabe, mostrar a família de todo mundo e tal. Sabe, eu acho que se você pegar um bom anime ali, até séries curtas, né, naquele formato às vezes com 12 capítulos de 20 minutos, eu acho que funciona bem, funciona legal. Sabe, você não precisa ter aquela coisa gigantesca. E às vezes tem episódios. Se você pegar episódio de Dragon Ball, vamos ser sinceros, gente, se você pegar episódio de Dragon Ball, não acontece nada. São eles se encarando assim o tempo inteiro, aí joga poder, destrói uma montanha, né? Quem não se lembra aí lá dos 5 minutos lá pro Freeza destruir lá destruir o planeta, né? São 5 minutos que levaram, sei lá, 18 episódios. Então, sabe, é um pouco redundante também, é um outro formato de mercado. Eu não sei se esse tipo de comparação funciona muito bem. Outro comentário aqui também que eu achei interessante. Todo anime hoje em dia é igual. A gente já sabe o que vai acontecer.
o protagonista nunca morre. É muito sem graça. Olha, eu acho que isso aqui é de uma pessoa que provavelmente parou de assistir anime, né? Porque quando você assiste anime por muito tempo, gente, isso é uma coisa que acontece com tudo, tá? Até no cinema é assim, em séries é assim. Quando você assiste animes por muito tempo, você começa a pegar certos modelos, né, de alguns tipos específicos, de alguns nichos específicos de anime. Por exemplo, animes do tipo shonen, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, My Hero Academy, né? São animes que têm um formato muito específico. Animes que tratam a coisa com protagonistas adolescentes, geralmente em um grupo, né, numa escola ou numa academia, sabe, em um grupo fechado ali, onde você trabalha muito essa questão da lealdade, da amizade. Então tem alguns estereótipos. Sempre vai ter o cara que é o esquentadinho, que é o cabeça quente. Sempre vai ter o cara que é o mais chorão, que é o mais emocional. Sempre vai ter aquele cara que é o mais frio, né, que não se envolve com nada, tá o tempo todo sério, assim, com um olhar distante, né? Sempre vai ter aquele cara que é o mais engraçado. Então existem modelos específicos. Então não é que os animes de hoje em dia sejam iguais, né? Sejam todos iguais. É porque certos estilos, se você pegar animes do tipo hentai, né, segue uma linha ali, né? Mais sexual, mais erótica. Se você pegar animes do tipo Mahou Shoujo, né? Coisa lá das guerreiras mágicas, você também tem um modelo específico. Então, acusar animes de hoje em dia, sendo que na minha geração também tinham animes que funcionavam com a mesma fórmula, né, que eu citei aqui, eu também acho um pouco injusto, né, basear aí, fazer essa comparação se você não entende que alguns tipos de anime seguem modelos específicos. Agora um aqui que falou muito sério. Animes de hoje em dia é muito bobo. Tô lendo da forma que ele falou, tá, gente? Falta colocar uma história mais séria. Antigamente a gente tinha Death Note e Full Metal Alchemist, com histórias muito boas. Hoje em dia é só bobeira, como One Punch Man. Olha, eu já fico meio pistola, porque o cara falou mal de One Punch Man, e eu adoro esse anime, eu acho muito bacana, acho muito legal. E essa coisa de história séria, gente, assim, tem gosto pra tudo, né? E olha que eu sou um cara que nem acompanha muitos animes, mas existe anime de tudo. Se você quer ver um anime de futebol, tem anime de futebol. Se você quer ver um anime de vôlei, tem anime de vôlei. Se você quer ver anime de culinária, tem anime de culinária. Tem anime de tudo hoje em dia, né? Então, assim, essa coisa de história séria, história boba, eu acho muito relativo, né? Você tem que entender, antes de tudo, que animes existem públicos, certo? Como qualquer outro tipo de mídia, né? O anime também tem os públicos dele. Pegando exemplos aqui, como eu falei, se você pega um anime shonen, você vai ter lá alguns tipos de público, né? O mesmo público, sei lá, do Pokémon, às vezes não é um público, e eu nem sei se Pokémon é shonen, tô falando aqui, mas se você pega um público lá do Pokémon, não é o mesmo público de um Death Note, a princípio, né? Se você for colocar ali na faixa etária e tal, o que eu quero dizer é, quem produz um anime como Pokémon, pensando no público de Pokémon, é diferente do cara que faz um anime como Death Note, né? Então, assim, alguns animes que eu assisto hoje em dia, que são até meio bobinhos ali. Vou pegar um exemplo aqui de um anime que eu amo de paixão da Netflix, que é o High Score Girl, né? Que é aquele anime que fala sobre videogames, sobre fliperama e tal. Um dia eu falo melhor dele aqui, quem já assistiu sabe disso. Eu gosto muito dele. É um anime muito engraçado, sabe? Com as tiradas, assim, umas piadas que pra quem curte videogame, quem curte fliperama, funciona. E talvez não funcionasse para pessoas que não têm, sabe? Que não tiveram essa experiência, que não viveram isso dos anos 90, começo dos anos 2000, das locadoras e tal. Então, assim, essa história funciona porque talvez eu seja um público para esse anime.
Então você achar que é muito bobo, às vezes o que pra você é bobo, pra outra pessoa pode fazer total sentido. E outra coisa, nem sempre você fazer um anime sério, ele citou ali o Full Metal Alchemist, né? Tem várias passagens engraçadas durante o anime, durante a história, o mangá, enfim. Né? Lógico que você tem aquele drama dos irmãos que perderam os pais e tal. Então, sabe, tem a coisa séria. Sabe, Full Metal é um anime pesado em diversos momentos, né? Inclusive um deles aí lá envolvendo a transmutação lá da menina com o cachorro, por exemplo, né, que virou até meme, é super pesado, mas também tem momentos engraçados também. Então você colocar o humor não quer dizer que necessariamente o anime seja ruim, isso não precisa ser uma coisa muito séria, né? Death Note é Death Note, Full Metal é Full Metal, Pokémon é Pokémon, cada um com sua proposta. E aí, pra gente fechar, essa aqui pra mim é a cereja do bolo, e eu ouço isso aqui não é só em relação ao anime não, tá? Em relação a muita coisa. Quem assiste anime hoje em dia é muito Nutella. Nunca vai saber como era esperar todo dia a hora de assistir os animes na manchete. Sair correndo da escola para não perder os Cavaleiros do Zodíaco, só para ver os caras voltarem todos os episódios do início quando chegava na Casa de Leão. Hoje em dia tem anime até na Netflix, é tudo mais fácil. Eu acho engraçado esse tipo de comentário, porque... Assim, gente, todo mundo tem direito a dar sua opinião, tá? Cada um tem sua opinião, enfim. A questão não é essa. A questão é que é o tipo de argumento que, pelo fato dos tempos serem outros, dos recursos serem outros, da acessibilidade ser outra, a pessoa romantiza, né, essa coisa da experiência que ela teve. Porque, veja bem, pra minha geração, né, pra galera mais antiga, realmente, sabe, era muito gostoso você tá lá na escola conversando com os amigos e tal, e olhando o relógio, tipo, olha, daqui a pouco a gente vai pra casa pra assistir os Cavaleiros do Zodíaco, e aí todo mundo ia pra casa pra assistir, e no outro dia, no recreio, a galera tava comentando sobre aquilo que a gente viu no dia anterior, sabe, criava aquela cultura gostosa. Isso fez parte da nossa infância, da nossa juventude. E essa nostalgia cria, né, esse romantismo, esse apego emocional. Eu entendo isso. Né? Agora, você condenar, chamar a galera de hoje em dia de Nutella porque tem mais acesso, gente, isso não existe. Né? É igual você pegar, sei lá, seu bisavô, seu trisavô, seu tataravô, e ele falar assim, essa geração de hoje em dia é muito Nutella, tem Uber. Né? Na minha época eu andava de cavalo, na minha época eu tinha que andar 16 horas pra ir namorar, né? Na minha época, celular, não. Na minha época era telégrafo. Telégrafo é que era bom. Né? Hoje em dia é tudo muito Nutella, você tem um celular ali na palma da mão, ninguém precisa se esforçar. Essa ideia de acessibilidade para meritocracia é muito maluca, gente. Sabe, eu vejo isso com anime, eu vejo isso com filme, eu vejo isso com série, com gibi. Sabe, eu vejo isso com tudo. Eu acho que é um apego. A gente tem. Acho que todo mundo pode ter esse carinho emocional, como eu falei, sabe? Mas entender que se na nossa época a gente tivesse o mesmo acesso que a molecada tem hoje, a gente teria consumido muito mais. Então, sabe, eu acho uma bobagem, eu acho um apego bobo quem pensa dessa maneira. Bom, dito isso, né, lido aqui e comentado essas respostas maravilhosas, eu falei com vocês no início do vídeo que eu tinha uma proposta para fazer, né, eu ia pedir a ajuda de vocês. Eu fiquei pensando nisso aqui e o que acontece? Por mais que eu tenha comentado, falado de animes aqui, é muito raro eu falar de animes aqui no canal porque eu não acompanho mais como eu acompanhava antigamente. Né? Eu sempre gosto de assistir animes, mas não tenho mais tanto tempo. Animes longos pra mim é muito difícil, mas eu gosto de me manter atualizado. Né? Até porque agora a pandemia deu uma zoada no mercado, mas eu trabalho muito na área de eventos, esses eventos de cultura pop, de anime, enfim. Aqui no Rio de Janeiro eu me envolvo bastante com isso. Esperamos, né, que em breve os eventos voltem aí com a corda toda. E além disso, é uma coisa que eu gosto, a gente produz conteúdo, né, sobre esses temas. Então, existem até alguns vídeos de anime aqui
no nosso canal, que eu já comentei, mas eu queria assistir mais animes e animes diferentes, aqueles animes que de repente não estão muito em evidência, mas que são bons animes, sabe? Que passam batidos de vez em quando, que as pessoas não falam muito sobre eles, porque Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, alguém ainda fala de Cavaleiros do Zodíaco, né? Pra vocês verem como é que eu tô meio desatualizado. Mas Dragon Ball, One Punch Man, My Hero Academy, isso eu sei que tem muitos canais falando, né? Eu queria falar assim de animes bons, bacanas, sabe? Atuais e que nem todo mundo estivesse assistindo. Então eu vou lançar uma proposta aqui no canal que é a seguinte: eu vou criar uma série nova com o nome de Otaku Velho Assiste. Que no caso o Otaku Velho sou eu. Então eu vou criar essa série, Otaku Velho Assiste, e eu vou pegar animes que vocês forem indicando. Então eu já peço que nesse vídeo, nos comentários, vocês indiquem aí animes bacanas, de preferência, gente, animes acessíveis aí. Se tiver na Netflix, na Amazon Prime, na Crunchyroll, melhor ainda, né? Porque fica mais fácil de eu acessar. Senão eu corro atrás aí. Mas, assim, aqueles animes que vocês pensem assim, cara, assiste esse anime aqui que é muito bom. Não precisa ser anime longo, tá? Aliás, se não for muito longo é melhor ainda. Pode ser uma temporada curta, com 12 capítulos, 10 capítulos. Pode ser um anime único, assim, um filme, um OVA de 1 hora e meia também. Vale tudo, sabe? Indiquem aí e fala, cara, assista aqui, que eu acho que vai ser bacana. Eu vou dar a chance, é uma maneira de eu estar conhecendo outras coisas, de eu me manter atualizado, e aí eu prometo que eu volto aqui e comento com vocês. Beleza? Me ajudem aí, que eu acho que vai ser legal e uma oportunidade de eu estar falando mais de anime por aqui. É isso, e deixe nos comentários também o que vocês acham. Vocês concordam com essas respostas que eu recebi? Ou vocês concordam aqui com esses comentários que eu fiz? Quero saber, vamos debater aí por que os animes de antigamente são melhores do que os animes de hoje, né? Será que são mesmo? Deixe nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. Curtam o vídeo aí se vocês gostaram, ou deem dislike também. Mas por favor, se puderem, se inscrevam no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!